Em relação às vitaminas, você se considera cético, curioso ou informado? Encontre a melhor combinação de nutrientes para você se vitaminar. Para nos conhecermos melhor e oferecermos a combinação ideal para você, faremos algumas perguntas sobre você e seu estilo de vida. Isto vai levar menos de 5 minutos. Vamos lá? Quando o assunto é vida saudável, você acha que poderia ser uma pessoa mais dedicada? Ou é o maior exemplo de vida saudável? Você pratica exercícios físicos? Quantas vezes por semana? Quantas horas diárias você fica exposto à luz solar? Calma, não vá embora. Isso aqui não é um interrogatório. Essas perguntas que você acabou de ouvir não saíram da nossa cachola. Elas fazem parte de um teste virtual de uma marca de vitaminas, que diz ser a primeira loja online com inteligência artificial. Depois de passar por mais meia dúzia de perguntas, eu saí com uma recomendação de 4 suplementos para comprar. E se, assim como eu, você dorme menos do que gostaria e às vezes esquece de uma coisinha ou outra e também quer melhorar a saúde da sua pele, anota aí o que você vai precisar. Cúrcuma, astaxantina, triptofano e zinco quelato. E talvez você queira também Ácido hialurônico e coenzima Q10, mais complexo B. esses produtos de nomes difíceis por uma bagatela de R$ 436,10. Quando foi que a gente deixou que um robô nos dissesse o que consumir? Porque mesmo sem saber se me faltam vitaminas ou minerais, eu posso comprar inúmeros desses produtos em poucos cliques. Em que momento saúde e estética viraram quase sinônimos para uma mesma preocupação? Essas foram algumas perguntas que a gente se fez quando topamos com o mundo escondido no canto das farmácias. Desde o ano passado, a gente vem vasculhando várias páginas da internet que prometem cura para tudo quanto é coisa com o simples uso de suplementos. E a gente não cansou de se surpreender com tudo que foi surgindo nessa investigação. Olha só, você já se sente íntimo, mal começou a relação, adoro. Continuar. Essa pessoa que você acabou de ouvir é a Cal Saad. No Instagram, ela se proclama treinadora física e talvez você a conheça porque ela é a personal trainer dos famosos. Só para vocês entenderem quem é a Cal, ó, ela treina a cantora Gabi Amarantos, a Isabela Fiorentino. Que mais famosos você treina? Fabiana Carla, Rafaela Brits, Júlia Conrad, Daniel Boaventura, a Débora Seco, quando tá aqui em São Paulo. Que legal! A Cal também é uma das parceiras da Vitamine-se, a marca de suplementos do Quiz. Parceira aí, entre muitas aspas, porque a gente sabe que grande parte dos influenciadores digitais acabam se tornando vendedores e vendedoras. Com a digitalização do comércio, essas pessoas atuam de uma maneira muito mais difusa e pouco fiscalizada. Mas calma que a gente chega lá. Eu sou Natália Wazawa e você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo sobre alimentação. Mas, Joio, vem cá, suplementos não são alimentos, né? Na verdade, são sim. A própria Vitamine-se tem uma porrada de posts no Instagram comparando as cápsulas com alimentos. Uma de cafeína equivale a 3 xícaras de café expresso. 2 de luteína equivalem a 50 gemas de ovo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Suplementos alimentares, como o próprio nome sugere, são entendidos pela Anvisa como alimentos. Ao pé da letra são, abre aspas, produtos para ingestão oral apresentados em formas farmacêuticas destinados a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. Fecha aspas. Nossa, difícil, né? Você não precisa saber o que é uma substância bioativa, mas um nutricionista sim.
Por isso a importância de consultar um profissional, e não um quiz. Os suplementos têm sido difundidos de maneira tão banal que muita gente acha que eles não fazem mal nenhum. Vamos ouvir o que o sócio fundador da Vitamine-se, o Augusto Cruz Neto, acha disso. E o maior preconceito das pessoas em relação às vitaminas é que ela é remédio. E vitamina não é remédio, vitamina é alimento. Essa é uma gravação da entrevista que ele deu pra gente. Mas em alguns momentos você vai ouvir trechos de uma outra conversa, em um podcast chamado PME Online, que é um canal dedicado a falar sobre empreendedorismo. O mercado de vitaminas, que eu tenho dado que tem preconceito, que o cara acha que é remédio. O pote já é um negócio que remete a remédio. Aí vem num saco preto da farmácia de manipulação. Muito difícil mesmo achar que dá para substituir uma refeição por um comprimido que vem em um saco preto. Eu tenho que cortar, eu ainda vou ter que colocar aquilo na minha boca e engolir, e dura 2 meses a validade. Tô fora. Já deu para suspeitar onde ele vai chegar? Então, o lance é tornar esses produtos mais atraentes, tanto do ponto de vista da embalagem, do marketing, até da palatabilidade e do sabor. Me formei em economia, trabalhei 3 anos no mercado financeiro e acabei parando na propaganda com 21 anos de idade. E aos 25 eu abri minha própria agência. Putz, tá aí. Isso explica bastante a pegada marqueteira da Vitamine-se e também o investimento recém-chegado, de 8 milhões de reais. Vitamina nunca fez mal para ninguém, muito pelo contrário, e a gente deveria incentivar cada vez mais as pessoas a entrarem nesse mundo. E assim tem sido. Na conversa que tivemos, ele contou que a Vitamine-se já saiu, inclusive, do mundo virtual e está nas prateleiras das farmácias. Perguntei sobre como ficaria a experiência do quiz que o site proporciona. Ele explicou tintim por tintim sobre um QR Code que fica nos pontos de venda e nas embalagens. Tudo isso para facilitar o acesso às informações. Mas quando eu questionei sobre a comparação entre suplementos e alimentos... Se você para seguir, 50 marcas, você vai ver 50 posts do mais correto, que é a grande minoria, né, Caxias mesmo, que aí ele vai falar de forma cientificamente, que eu praticamente nunca vi, então eu diria que não existe. Dá para concordar que o que mais se vê na internet são publicações apelativas, quase sempre sem embasamento teórico e muito abusivas. Mas isso é um problemão quando a gente está falando da saúde das pessoas. Só que assim, a experiência do Gummy Hair é muito legal. O produto é muito gostoso, sério. E ele tem o seu charme, porque ele é uma vitamina em gominhas. Caso você seja nova ou seja novo por aqui no canal, eu sou esteticista, especialista na área da cosmetologia e estou no papel de cliente nesse momento. O rolê é frenético. Aqui a gente já tá falando de uma outra empresa, a Gummy Hair. Eu conversei com a Luiz Brasil, que foi uma cliente da marca. Ela tem 29 anos, é arquiteta e vive em Belo Horizonte. Achei festivo, é festivo mesmo. Ser coraçãozinho, ser ter cheirinho de tutti-frutti, é muito convidativo. Eu quis entender como ela chegou nessa. Eu realmente queria comprar uma coisa rápida, um produto completo, que fosse a ideia rápida de uma vez mesmo. É isso. Eu não parei nem para fazer um comparativo com outras marcas também. A Luíse contou que queria fortalecer cabelos e unhas, uma alegação que é o carro-chefe da Gummy. Um suplemento 4x1. Cabelo, pele, unha e imunidade. Mas aqui a gente acha que os pilares, na verdade, passam por banalização, padronização de corpos e um tiquinho de enganação. É isso que a Gummy vende. Vitaminas e minerais são figurantes nessa história, tanto que... Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo, xarope de glicose, que é também um açúcar. Então, toda vez que vocês... A gente não vai discutir a composição. Não agora.
Mas não dá para ignorar a quantidade de açúcares que tem nesses suplementos alimentares que se pretendem saudáveis. Até porque foi um dos pontos que mais chamaram a nossa atenção para esse tema. Nos deparamos com blogueiras ensinando como consumir as gominhas. Elas recomendam comer 2 depois do almoço, como sobremesa. Sério mesmo? É passar a ideia de que você está comendo aquelas balinhas de gelatina de quando a gente era criança, e com a vantagem de que ainda tem um suposto benefício. O consumo torna-se tão trivial a ponto de fazer o caminho contrário dos casos que tratamos na 5ª temporada do Prato Cheio. A gente está falando, nesse episódio, do que acontece quando um produto se finge de alimento. Os suplementos alimentares não são uma novidade. Eles são produtos que existem há anos no mercado e fazem parte de um nicho que tem ainda mais força em países em que a otimização do tempo e dos corpos é um imperativo constante. O Brasil ainda não era um mercado muito promissor, não, mas... Bem que eu pedi uma pastilha. Será que o Michel vai de Gummy ou Vitamine-se? A precarização da vida e o discurso de alta eficiência ganharam uma nova potência nos últimos anos. Quando a gente troca um cafezinho no meio do expediente por uma cafeína encapsulada, o indivíduo otimizado ganha tempo, performance, produtividade. E é isso que o tempo espremido pelas relações capitalistas demanda a todo instante. Dê conta de tudo. Vitamine-se de beleza. Não perca tempo. Vitamine-se de imunidade. Faça seu dia ser produtivo. E mais, esteja bem o tempo todo. Vitamine-se de filhos, de férias, de inverno, de verão. Sorria, você está sendo requisitado. Então ela é altamente campanhável. Não aceitar que uma cápsula de vitamina C equivale a 10 laranjas parece careta. A gama e a Vitamine-se são sinônimo de desenvolvimento, inovação e aperfeiçoamento do que entendem como nutrição e saúde. De um lado, uma marca que tem uma inteligência artificial para te auxiliar a fazer as melhores escolhas. Embalagem moderna, clean. De outro, a marca das balinhas gostosas, que transfere saúde a unhas e cabelos. Mas a gente precisa dizer que elas não são as únicas modernosas, tá? Hoje já existem no mercado suplementos alimentares em formato de boca, ursinho. Tem até uma marca que te promete uma pele perfeita. Esses produtos só acham espaço porque a gente vive numa era do cansaço. Se chegasse um marciano nesse momento do século XXI, olhasse pra gente e tivesse que fazer um relatório pra chefia, com certeza ele diria que estamos exaustos, xoxos e capengas. Vamos nos salvar. Vamos salvar a gente e todos os outros, de todos os planetas. Ai, que loucura! E é nesse vão que soluções fáceis e milagrosas ganham terreno. Falta tempo, sobra descontentamento com o próprio corpo. Com essa pesquisa, foi inevitável não fazer inúmeras ligações com o episódio Corpos em Disputa, da 3ª temporada do Prato Cheio. E a gente só pode recomendar que você volte umas casas e dê o play lá. A nossa aparência é a todo momento colocada à prova pela indústria da beleza, pelas plataformas sociais que mascaram perebas, calvícies, curvinhas, estrias. Marcas que eu, você, Maria, José, sabemos. São de vidas e corpos reais. A publicidade conseguiu, ao longo do tempo, fazer uma coisa que ainda é difícil admitir que existe. Mas é fato que o próprio corpo virou uma mercadoria em si. O desejo de consumo não é exatamente o suplemento, mas o cabelo bonito de quem faz a mediação entre produto e consumidor. E hoje você precisa se vender. Cada um e cada uma é responsável por manter essa vitrine bonita, estável, comprável. Todo mundo é campanhável, para usar as palavras do Augusto. E cada corpo é uma marca a ser cuidada. Como na época era assim, estava estourando a pandemia, a gente não sabia nem direito quando que o isolamento poderia terminar, ou, não sei, era uma fase bem confusa. Foi em junho de 2020, estava tudo muito, muito nebuloso ainda para todo mundo. Eu não estava saindo de casa
para fazer nenhuma atividade, então eu não procurei mesmo consultar, nem nada disso. A possibilidade de ter todos os seus problemas resolvidos por pastilhas, cápsulas, balinhas ou comprimidos é de fato tentadora. Um suplemento que te ajuda a manter-se acordado, outro para dormir, e levando mais um você ganha imunidade. E eles parecem inofensivos porque carregam o estigma do natural. E se é natural, bom, acho que não deve fazer mal. Que algumas pessoas vendem quase como milagrosos, né? Eu falo que tem pessoas que têm o dom da palavra. Então, meu Deus, vende um negócio como se fosse realmente resolver a vida. Essa é a Vanessa Pereira Montera, nutricionista e doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente conversou com ela para entender quais são os perigos por trás dessa pompa toda. A Vanessa foi categórica no alerta. Nutrientes não são triviais. Quando falta, sim, temos um problema. Mas em excesso, a coisa pode ficar bem séria e levar a intoxicações muito perigosas. No terceiro bloco, a gente vai falar melhor sobre isso. Segura aí. Oi, pessoal. Esse ano tem eleições e o resultado delas vai ter um grande impacto no futuro de todos nós. O Prato Cheio está preparando episódios temáticos e aqui vai um spoiler. Terras indígenas, agrotóxicos e, como não poderia deixar de ser, inflação e fome. Já clica aí para seguir a gente e não perder nada dessa cobertura. Valeu! Toda essa história de novos suplementos que se livraram do estereótipo de remédio nos levou a um caminho inevitável: entender a regulamentação desses produtos. Alguma coisa mudou na Anvisa para que esse tipo de publicidade que compara suplemento com alimento ficasse tão obscena? E a questão das balinhas? Pode isso, Arnaldo! A gente foi atrás das consultas públicas que culminaram no Marco Regulatório dos Suplementos Alimentares, o primeiro no Brasil para esses produtos. Hoje eles são regulamentados por uma resolução da diretoria colegiada e uma instrução normativa. Mas antes eles viviam numa zona cinzenta, com normas esparsas em que podiam ser categorizados como alimentos e como medicamentos, a depender da composição e da dosagem. No ano da publicação do marco, aconteceu um evento de comemoração dos 50 anos da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a SBCTA. Participou majoritariamente o setor regulado, mas também a gerente-geral de alimentos da Anvisa, a Thalita Anthony, que trouxe um histórico que ajuda a entender o percurso regulatório. Essa discussão sobre suplementos alimentares, ela surgiu em 2010. E nessa época eu não trabalhei diretamente nesse regulamento, mas eu lembro bastante lá dos meus colegas se debruçando, lendo as evidências científicas, fazendo uma norma perfeita, considerando as publicações daquele momento, mas que se mostrou bastante inoperante do ponto de vista prático. Exatamente. Do ponto de vista prático, o que é interessante para a indústria costuma ir de encontro com as evidências científicas. A gente ficou por algumas semanas lendo as contribuições às consultas realizadas pela agência ao longo de 2017. E dá para cravar duas coisas. A primeira é que a indústria chegou blocada, sabendo muito bem quais pontos defender ou até mesmo reivindicar. A segunda é que teve muito pouca participação da sociedade civil organizada. Inclusive, essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve durante essa pesquisa. Não conseguimos relatos e entrevistas de representantes da sociedade que poderiam ter disputado esse cabo de guerra, defendendo uma regulamentação que priorizasse os direitos do consumidor e promovesse a saúde pública. Existem muitas oportunidades com essa nova legislação, com esse novo marco que está sendo criado no Brasil. Então, a minha sugestão é que seja feita uma avaliação por parte de cada empresa aí para trabalhar nessas oportunidades para o futuro. A SBCTA recebeu algumas associações do setor na festa de aniversário. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres foi uma delas. E daqui para frente a gente vai chamar só de ABIAD, combinado? A Fernanda Simon, coordenadora da Força-Tarefa da ABIAD, deixou bem claro que a associação colou na Anvisa nesse processo. Na apresentação, além de chamar as empresas para botar um cropped e reagir, ela listou os benefícios do marco regulatório. E a gente acha importante listar alguns aqui. O primeiro deles é a convergência das normas brasileiras com modelos internacionais.
O Augusto, fundador da Vitamine-se, também falou sobre a importância do Brasil se alinhar com a referência estadunidense, que tem margens muito mais frouxas com relação a dosagens e substâncias permitidas. E eu, particularmente, não tenho problema nenhum em falar isso para vocês, a gente fica sempre atrás do que a gente já poderia ter. Então, assim, é um país ainda extremamente protetivo em relação a essas liberações, mas é o país que a gente vive e a gente tem que se adaptar a eles e sobreviver nessa história. É uma síndrome de colonizado. Para a galera dos suplementos, faz muito sentido que o Brasil vire um mercadão como os Estados Unidos e Europa. Um parênteses rápido aqui, só para dizer que em várias contribuições nas consultas públicas, os modelos regulatórios internacionais, como o do FDA, que é tipo a Anvisa dos vizinhos americanos, foram usados como referências para os argumentos do setor. Mas de volta aos benefícios elencados pela funcionária da BIAD, o segundo que a gente achou importante destacar é a simplificação do procedimento para regularização. Deu para entender? Então ficou mais fácil botar suplemento para circular, expandir mercado, essa coisa toda. Também foi apontado como ganho do marco o aumento de níveis máximos de vitaminas e minerais e a aprovação de 148 alegações. Isso quer dizer que as doses aumentaram e o merchan ganhou reforço. Recado dado. A gente procurou a Ana Paula Bortoleto, pesquisadora do Núcleo de Estudos Epidemiológicos da USP, e da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, também da USP. A Ana explicou por que o tema teve que ficar secundarizado na agenda das organizações. O ritmo das discussões foi pautado muito pela demanda das indústrias, é um ritmo muito forte, né? Então, não temos estrutura, não tem pessoas dedicadas suficiente da sociedade civil que atuam na área de saúde pública para conseguir dar conta de tanta demanda, assim. Eu te respondo dizendo como a estrutura regulatória, né, no Brasil não apoia a sociedade civil participar, né, que era o que eu acho que deveria acontecer. Não é difícil entender essa disparidade de poderes. Só para ilustrar isso que a gente está falando, vamos pensar alguns pontos que a indústria disputou e ganhou. Aumento dos limites máximos de aromatizantes e edulcorantes para ser mais atrativo e palatável. Aumento do prazo para adequação à norma, que era de 24 meses e virou 60. Sim, 5 aninhos para se adaptar. Afrouxamento das alegações, que são afirmações de que o produto fortalece unhas e cabelos, por exemplo. A gente foi atrás dos eventos que discutiram o tema. Assistimos a mais de 10 horas de lives e nessa busca encontramos, com a ajuda da Cecília Cury, a fundadora da Põe no Rótulo, um bate-papo em que a especialista de regulamentação e vigilância sanitária da Anvisa participou para falar sobre a atuação do mercado de suplementos durante a pandemia. Vamos ouvir a Renata Ferreira. A gente vê que o mercado nunca está satisfeito. Você auxiliar no funcionamento do sistema imune não significa que você vai fortalecer o sistema imune. É pela simplificação do discurso que a indústria vai conquistando. É como se tudo o que a gente precisasse para promover a saúde coubesse em potinhos. A Resolução 243 da Anvisa determina que o rótulo deve trazer a advertência em destaque de que o produto não é um medicamento e também o aviso de não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. A rotulagem dos suplementos alimentares também não pode ter palavras, marcas, imagens ou qualquer outra representação gráfica que afirme que o produto tem finalidade de medicamento ou de terapia. Não pode dizer que a alimentação não é suficiente para garantir uma boa saúde e nem comparar o produto a alimentos de verdade. Então a coisa até que fica bem amarrada no rótulo, que costuma ficar dentro das regras. Mas ao se comunicar isso ao público por meio das campanhas publicitárias, a gente vê que realmente se perde completamente o fio da meada e as empresas incorrem em infração sanitária.
O problemão aparece quando a gente vai para a internet ver o marketing digital às soltas. Agora a gente tem até um suplemento para cada signo. Você já ouviu falar na Márcia Sensitiva? Estudei 3 anos astrologia e hoje eu sou uma astróloga. Agora eu vim aqui para passar para você de cada signo aquilo que você pode ter. Saúde, tirar o seu estresse, ficar bem na vida. Pelas dicas da Márcia, tenta adivinhar o signo, tá? Louco, estressado, enfia o dedo na cara de todo mundo, não dorme direito, acorda esgotado e corre pra cá, corre pra lá, corre, namora 10 pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? Tá aqui, ó, um nutriente maravilhoso chamado triptofano. Foi difícil eu gravar, velho. Triptofano! E aí, quem chutou Áries, acertou. Pode ir lá no grupo do Telegram do Prato Cheio e pedir um centro por conta da casa. Só que não. A coisa é tão cômica que a gente não conseguiu evitar de fazer graça com essa história. Mas o assunto é bem sério, até porque você pode ter adivinhado o signo, mas duvido muito que saiba o que é triptofano. A Renata Ferreira, especialista da Anvisa, afirmou que entre 2020 e 2021, a agência recebeu 670 denúncias de alegações irregulares, principalmente de propaganda. Uma das associações que participou ativamente no processo regulatório dos suplementos alimentares foi a ABNutri, que é a sigla da Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais. A ABNutri é presidida pelo Marcelo Bella. A gente poderia apresentar ele aqui, mas preferiu chamar um convidado especial que conhece muito melhor essa fera aí. Ele é um dos grandes nomes da área de suplementação alimentar, respeitado por todos no mercado, visionário, inovador, ousado. Valeu, Frota! A gente quer acrescentar que o Marcelo é CEO de uma marca de suplementos chamada Black School. Tá mais pra aquele tipo saco preto que o Augusto, da Vitamine-se, deu uma alfinetada. Mas a gente não tá aqui pra causar intriga. É uma observação de quem tá sacando quão amplo o mercado é. Tem pra todo gosto. A ABNutri merece essa atenção porque o alinhamento da empresa com o bolsonarismo é algo impossível de ser ignorado. Em 2021, a marca de suplementos do Marcelo promoveu a motociata Acelera para Cristo, que teve apoio da ABNutri, da Abraconde e do Movimento nas Ruas, que foi fundado em 2011 e se autodenomina um movimento de direita que combate a corrupção e a impunidade. A fundadora é a atual deputada federal Carla Zambelli. Já a Abraconde, a gente não consegue dizer muito sobre. É a sigla para a Associação Brasileira de Comerciantes e Comerciários em Defesa do Empreendedorismo, que está lá no cartaz de divulgação da motociata. Mas eu não achei nada sobre ela na internet, nem sequer uma página na Wikipedia. Bom, também não é uma grande surpresa. Perfis falsos, fake news, agora até uma associação que não existe. Mas calma, que o Marcelo deve ser uma pessoa de bem. Não importa que ele seja um franco apoiador do presidente. Olha só a conversa dele no talk show do deputado Alexandre Frota. Criamos uma linha Green Man, uma linha vegana, de produtos que não têm ingredientes que foram oriundos de crueldade animal. E fora isso, fizemos um processo político. Sei. Conta mais, Marcelo. E falamos também com a Secretaria da Presidência da República para que nos apoiassem, primeiro, a reconhecer as lojas de suplementos como lojas de serviços essenciais. E segundo, para que reconhecessem as academias como prioritárias na manutenção da saúde. E os produtos com prova cabal que melhoram a imunidade das pessoas. Linhas gerais, o Marcelo está falando aqui do lobby feito pela abertura das lojas de suplementos e academias durante a fase mais dura da pandemia. Ele está dizendo que teve uma mãozinha. Cara, os suplementos se vendem como natureba, vegano. A gente pensa que vai aparecer a Bela Gil. Mas quando vê é o Frota quem tá no rolê. De novo, parece cômico.
E é mesmo. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! É difícil dar conta de que uma preocupação legítima, como a da Luíse, que teve enfraquecimento de unhas no começo da pandemia, acabaria chegando no lobby bolsonarista e num esquema gigantesco de fluxo de interesses e muito, muito dinheiro. Foi graças à atuação da Abenutri, a Biad e outras associações e corporações do setor, lá na década passada, que a Gama e a Vitamine-se podem hoje nadar de braçadas nesse mercado que se torna cada vez mais próximo do país do hot dog. A Vanessa, nutricionista, reforça essa visão. Nos Estados Unidos, a gente tem uma loja de suplemento em cada esquina, a gente não existe um controle, e isso vem acontecendo mundialmente. Se depender dessa turma aí, o ritmo vai acelerar ainda mais. Em 2019, antes mesmo da pandemia, foi instituída a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde Nutricional Suplementar, que foi requerida e presidida pelo Frota. Tudo indica que a coisa está acontecendo nos bastidores, enquanto grande parte da população brasileira se preocupa com a possibilidade de não ter o que comer no dia seguinte. Em 2020, a Abenutri teve uma reunião com a Patrícia Oliveira, diretora adjunta da Anvisa, e com a Meiruze Souza Freitas, também diretora da agência. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. Segundo uma pesquisa da Biad de 2020, os suplementos estão presentes em 59% dos domicílios do país e durante a pandemia houve um crescimento de 48% no consumo. Esse mercado atingiu 6,6 bilhões de reais em vendas ainda em 2019 e segue atrás só dos Estados Unidos e da Austrália. Os dados são da consultoria Euromonitor. Justamente durante a pandemia, as marcas deitaram e rolaram com as alegações e as publicidades mil sobre imunidade. E acreditei também ser inofensivo tomar uma vitamina, assim. Porque eu também conversei com a minha prima, que é médica, ela falou assim, o máximo que vai acontecer, tipo assim, o excesso de vitamina que tem no corpo, você vai dispensar na urina. Na verdade, esse não é o pior dos cenários, não. A hipervitaminose pode causar efeitos indesejáveis, como desidratação, aumento de flatulência, toxicidade hepática e renal, gota e diminuição da capacidade do organismo de absorver aminoácidos essenciais dos alimentos. E aí, quando a pessoa está utilizando, de uma maneira indiscriminada, sem recomendação de um profissional de saúde, sem avaliar se ela realmente tem deficiência daquele nutriente, ela pode fazer um excesso de micronutrientes, e isso trazer um prejuízo que vai depender de cada tipo de nutriente. As vitaminas A, D, K e E são lipossolúveis e ficam armazenadas no fígado e nos tecidos adiposos. São também as mais perigosas. Em excesso, podem causar intoxicações bem sérias. A vitamina D, por exemplo, ganhou holofotes em 2020. Inclusive, foi abençoada pelo Ministério da Economia com redução para 0% da alíquota do imposto de importação. A gente contou essa história de conflito de interesses, pseudociência e bolsonarismo em 2 reportagens que estão no site do Joio. E a gente vai deixar os links na descrição do episódio. A coisa é tão séria que a Manuela Dolinski, professora do Departamento de Nutrição e Dietética da Federal Fluminense e diretora do Conselho Federal de Nutricionistas, usou o caso como exemplo para alertar sobre os perigos de consumir suplementos à revelia. Mais que 4.000 unidades internacionais dia, por um momento crônico, você consegue calcificar tecidos moles, você calcifica coração, calcifica fígado, calcifica pulmão, numa reação irreversível. Então, não é banal você utilizar suplementos sem orientação e sem necessidade. O suplemento deve vir para complementar ou suplementar o planejamento dietético. Nada substitui o alimento. Nada substitui o alimento, nem um profissional de saúde. Um quiz de uma marca não vai te examinar, entender suas singularidades e reais necessidades. E pior,
A inteligência artificial não vai te sugerir uma alimentação saudável e adequada no lugar de algumas cápsulas que foi programada para recomendar custe o que custar. Elas são isoladas e elas vêm em caixinhas diretamente da fábrica, todas coloridas, e aí você junta essas vitaminas isoladas que servem para vários benefícios. Em um dos artigos que lemos para essa pesquisa, os autores defendem que a grande procura por esses produtos se dá por 3 fatores. Primeiro, pela desconfiança crescente na medicina convencional e um maior interesse em terapias alternativas. Segundo, pela percepção de que são produtos naturais, saudáveis e, por se tratar de produtos vegetais, são seguros. E terceiro, por uma tendência crescente da automedicação como forma de aumentar o controle sobre a própria saúde. Mas saúde é um emaranhado de fatores. Desacreditar que existem soluções fáceis e milagrosas é necessário para que a gente realmente fique o mais longe possível de doenças que podem e devem ser evitadas, mas não somente por essa via. Se a suplementação continuar a ser lida como uma apólice, uma garantia irrestrita, o verdadeiro pilar que sustenta nossas vidas acaba ruindo. A alimentação deve vir sempre antes da suplementação, porque a matriz dos alimentos, principalmente os in natura e minimamente processados, é fundamental para que a gente viva bem individualmente, mas também coletivamente. A gente não lida só com diagnóstico bioquímico de deficiências nutricionais. A gente lida com cultura, a gente lida com afeto, a gente lida com regionalidade, a gente lida com emoções, né? Isso tudo está envolvido na alimentação e nutrição. A fiscalização desse mercado cabe às vigilâncias sanitárias municipais e estaduais e à Anvisa. Se essas estruturas públicas já eram pequenas para lidar com o mundo físico, imagina com o mundo virtual, lotado de postagens abusivas e ilegais. O único caminho plausível seria as empresas tomarem um suplemento de vergonha na cara. Esse produto está em falta nos nossos estoques. Ai, minha guaida! Deus usa os loucos para confundir os sábios, para que todos aprendam a ter humildade. A narração e a pesquisa desse episódio foram feitas por mim, Natália Wazawa. A pesquisa contou com o apoio da Milena Mello. O roteiro é meu, com apoio do João Pérez. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a meu cargo e da Brenda Vidal. A produção executiva do Prato Cheio é feita pela Luísa Coelho. E o design é da Denise Matsumoto, da Clara Borges e da Raquel AB. Obrigada por ter ficado até agora e até logo! Para nós